graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Como é que você está, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu sou o pastor Bruno Catunda e hoje a gente está trazendo um vídeo bem importante e esclarecedor a respeito de um movimento que tem começado no nosso país desde a década de 90 e que hoje tem se espalhado nas igrejas do nosso país. Apostolicismo ou o movimento apostólico, cobertura espiritual. Eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual da vida de alguém, de algum bispo, apóstolo ou pastor, para que as coisas deem certo na minha vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, queridos irmãos, a gente precisa entender o que significa a palavra apóstolo. Essa palavra, no sentido mais latente, ela significa missionário, ou aquele que tem uma missão. Os apóstolos da época de Cristo, eles eram também missionários, afinal de contas, eles levavam a palavra de Deus a várias regiões. Especialmente o apóstolo Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios e levava a palavra de Deus para além do ambiente ali de Jerusalém, de Israel, onde os outros 12 apóstolos ficaram. Falo 12 porque no processo de substituição de Judas, que havia se matado, o apóstolo Matias foi escolhido para ocupar o seu lugar, então voltaram a ser 12 o número de apóstolos. Há um outro significado também para a palavra apóstolo, que é aquele que viu Jesus. E se nós nos apegarmos a esse sentido da palavra, somente existiram 14 apóstolos, contando inclusive com Judas e obviamente com Paulo. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, onde ele teve um encontro real e Jesus fala, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Provando que ao perseguir a igreja é o mesmo que perseguir o próprio Jesus. Eu gosto muito dessa definição, pois acredito que os apóstolos eles encerraram em Paulo. Paulo foi o último apóstolo e, na minha concepção, pelo menos, não existem mais apóstolos. Hoje em dia, esse movimento ele começou não apenas no nosso país, começou fora do país, nos Estados Unidos e na Colômbia, e rapidamente ingressou aqui no nosso Brasil, e principalmente depois dos anos de 1990, ele se espalhou rapidamente. Hoje várias igrejas, grandes ou pequenas, elas têm essa questão dos apóstolos. Os primeiros apóstolos no Brasil foram Estevão Hernandes, que é da Renascer, Miguel Ângelo, Valnice Miromens, Rony Chaves, René Terranova. Esse René Terranova ele não se contentou em ser apenas apóstolo, ele hoje se declara patriarca. Veja bem, patriarca, a gente tem dois exemplos de patriarca dentro da nossa visão do cristianismo. Aqueles que foram os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e existir também o patriarca dentro da cultura mais oriental do cristianismo, certo? A figura, essa figura do patriarca, inclusive, ela ficou mais ali na Idade Média. Era uma espécie de pessoa que era um líder religioso e líder político ao mesmo tempo. Geralmente o patriarca também era um rei e está mais voltado à igreja católica ortodoxa grega ou o cristianismo oriental. Márcio Valadão e Neuza Itioca. Todos esses, eles também são adeptos de uma coisa chamada cobertura espiritual, que a gente vai explicar um pouco mais à frente o que é. Um outro apóstolo bastante conhecido no nosso país, ele não está interligado a nenhum desses do movimento apostólico, ele simplesmente se autodenominou apóstolo e pronto, da cabeça dele e virou apóstolo, e quem está abaixo dele ou é um bispo. O bispo é algo que é bíblico, o bispo na realidade é um pastor de pastores, é algo que está na Bíblia. Mas esse que eu estou falando é de Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele não é ligado a nenhum desses nomes, ele não está debaixo de cobertura espiritual de absolutamente ninguém, ele simplesmente se autodenominou apóstolo e pronto, é isso que ele acredita que ele é e pronto.
Essa questão da cobertura espiritual é algo extremamente sério. Por quê? Geralmente, para que você se torne um pastor, um bispo ou um apóstolo, precisa estar debaixo da cobertura espiritual de um outro apóstolo. O Espírito Santo, Deus, Jesus, eles perdem muito sentido. A principal cobertura espiritual da qual a gente deve estar debaixo é a cobertura espiritual do Espírito Santo de Deus, que habita em nós a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus. Naquele momento em que há a entrega do coração para Jesus, das nossas vidas para Jesus, obviamente o Espírito Santo passa a habitar e ali ele faz morada e começa todo o processo de transformação, restauração e santificação. A grande dificuldade do movimento apostólico é justamente essa questão da cobertura espiritual. Eu só vou conseguir liderar uma igreja, eu só vou conseguir prosperar, inclusive financeiramente, se eu estiver debaixo dessa cobertura. Essa cobertura, muitas vezes, amados irmãos, que é garantida através de ganhos financeiros, inclusive, né? Muitas vezes é preciso remontar ou desprender alguma energia financeira para estar debaixo dessa cobertura espiritual e permanecer debaixo da cobertura espiritual de determinada pessoa. E veja bem, a gente precisa diferenciar o que é cobertura espiritual e o que é autoridade espiritual. Veja bem, Josué, ele estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Autoridade espiritual é algo bíblico, é algo que está relatado na Bíblia, não apenas no Antigo Testamento. Outro exemplo no Antigo Testamento, Eliseu estava debaixo da cobertura espiritual de Elias, tanto é que ele recebe a porção dobrada do Espírito de Elias, a porção dobrada da quantidade de milagres, de bênçãos, de vitórias, de lutas, inclusive, que o profeta Elias passou e depois passou a repousar lá sobre a vida de Eliseu. Deixa eu ir além. Jesus estava debaixo da autoridade espiritual do próprio Deus, obviamente, e Jesus só começou o seu ministério após ser batizado por João Batista, aquele que veio aplanar os caminhos, aquele que veio preparar o terreno para que Jesus viesse. A autoridade espiritual é algo sério, é algo importante, é algo bíblico. Todos nós devemos estar debaixo da autoridade espiritual, inicialmente do nosso Deus e dos nossos pastores, ou as igrejas que têm, dos bispos, que são pastores de pastores, conforme eu já falei. É necessário seguir essa autoridade. Inclusive, se você está numa igreja, saiba que você não foi levado amarrado para essa igreja. Você provavelmente foi levado voluntariamente ou guiado pelo Espírito Santo. Logo, a partir do momento em que você está naquela igreja, você aceita a palavra que está naquele local, mas não apenas isso, as doutrinas ou usos e costumes daquele lugar. Vou usar um exemplo. Se você aceita seguir a doutrina da Assembleia de Deus, está debaixo da autoridade espiritual existente sobre a vida de um pastor da Assembleia de Deus, não adianta ficar contestando os usos e costumes existentes nessa igreja, né? Ela não vai mudar porque você tem um pensamento diferente. Você pensa que, se for mulher, usar brinco, usar calça, é melhor procurar um outro lugar onde se adeque melhor. Isso se chama multiforme graça de Deus. Deus tem várias formas de se manifestar e isso é muito bom. Mas ficar lutando contra um sistema que é humano não é muito correto. Então, se você vê algo que não te agrada, não necessariamente que é antibíblico, nada disso, é melhor não estar naquele lugar. O importante é estar num lugar onde você se sinta bem, esteja debaixo da autoridade espiritual de alguém que de fato seja sério, seja bíblico, que busque a palavra do Senhor e, enfim, possa trazer o alimento sólido sobre a tua vida, amado irmão. O que é de fato uma igreja bíblica? O que é de fato uma igreja que segue a doutrina dos apóstolos, já que o tema que a gente está falando é
a questão do apostolicismo e da cobertura espiritual. É a igreja que acredita em Jesus, é a igreja que acredita na Bíblia e é a igreja que acredita no credo dos apóstolos. Aliás, as igrejas hoje têm falhado muito em não saber, não conhecer o que é o credo dos apóstolos. Eu desafio você, inclusive, a pesquisar aí na tua casa o que é o credo apostólico. Ela começa com creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Enfim, é uma série de afirmações que todo cristão tem em comum, que acredita em tudo isso, né? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, são verdades inegociáveis da Bíblia. Dentre essas verdades não consta a necessidade de existirem apóstolos nos dias atuais. Com isso, eu estou dizendo que essas igrejas não são verdadeiras de forma alguma. Só precisam de um ajuste, sair muitas vezes desse modismo, porque o apostolicismo, antes de mais nada, virou um modismo, um tipo de moda de igrejas modernas, tá bem? Então, não quer dizer que elas não tenham Jesus, nada disso. Ela precisa apenas se readequar do ponto de vista de suas nomenclaturas, usar nomes que são bíblicos, né? Deus chamou uns para apóstolos, que foram aqueles 14, chamou outros para pastores, outros para bispos, outros para mestres, e basta apenas essa readequação para estar seguindo legitimamente a doutrina bíblica. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário aí embaixo, o que é que você acha sobre esse tema. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês quiserem, né? E lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e seja muito bem-vindo você que está chegando aqui agora, que pesquisou sobre esse tema e quer saber um pouco mais sobre isso. Lembre-se sempre de praticar um evangelho da verdade, um evangelho que é puro e que é simples. Que Deus ele possa te abençoar ricamente e abundantemente, em nome de Jesus.